18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olha lá, em 6 horas e 3 minutos em Manaus, você no melhor Mix do Brasil, comigo, Carlos Júnior, e com ela, Karime Leão, no 18 horas. Oi. Fala, Carlos Júnior, boa noite. Boa. E é claro, muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Clarence sempre contando com a sua elegante participação aqui no 18 horas. Dê uma moral pra gente aí, acione o nosso WhatsApp 994887592 e participe. Tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. Anote aí, 994887592. Mix. Começando o programa de hoje com os destaques do dia. Chega ao fim a greve dos ônibus em Manaus. Agora é oficial, gasolina baixou 20 centavos nos postos de Manaus. Mais de 33 mil pessoas devem deixar Manaus nesse feriado prolongado. Cheia dos Rios já atinge 23 municípios em todo o Amazonas. Legal, esses e outros assuntos em destaques do dia, você confere a partir de agora. Vamos juntos com você até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. Você vai saber, hein, o que aconteceu nesta quarta-feira, 16 de abril de 2025, no ar para você. Mais uma edição do 18 horas. 18 horas. A gente começa com o trânsito, né, Karime? Dando um giro pelas principais vias de Manaus. Exatamente. Vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite, Karime, Carlão, boa noite você ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7. A gente traz informações do trânsito da Avenida Marques Teixeira com a São Judas Tadeu, trânsito com boa fluidez. E na Avenida Humberto Calderaro com Alberto Costa Lins, próximo ao Manauara, o trânsito está livre, sem retenção. Na Rodrigo Otávio, no sentido Bola do Coroado, o trânsito já está congestionado por lá, hein, Karime, Carlão. Na Djalma Batista, próximo ao Plaza, o trânsito já começa a ficar carregado. A gente também está aqui no T2, Terminal 2, para ver como é que está a situação por aqui da movimentação dos ônibus, né? Agora há pouco foi anunciado o fim da greve dos ônibus, que a gente vai trazer mais detalhes daqui a pouquinho, e aqui os ônibus já começam a retornar no Terminal 2, e a gente observou assim que a gente chegou, tinha bastante pessoas por aqui, e agora com essa retomada desses ônibus aqui no T2, começa a diminuir mais o número de pessoas por aqui, Karime, Carlão. Olha, também a gente está falando que está se aproximando aí um grande feriadão, e claro, tem a operação da Polícia Rodoviária Federal que vai iniciar amanhã, já dia 17. É a Operação Semana Santa Tiradentes 2025, que vai acontecer nas rodovias federais de todo o país. As ações elas seguem até a próxima segunda-feira, dia 21, porque sexta é feriado, segunda-feira é feriado, ô maravilha, né? Mas a gente vai continuar trabalhando aqui porque a gente gosta. E em todo o país vai ser mantido o reforço de fiscalização, principalmente para combater aí a alcoolemia ao volante, a velocidade e ultrapassagem, que vão ser realizadas ações com utilização também de câmeras de monitoramento. Aqui no Amazonas também, nas rodovias federais aqui do Amazonas, vai acontecer essa operação. E quem traz os detalhes pra gente sobre isso é o Marcos Paz, que é o tenente da Polícia Rodoviária Federal. Vamos acompanhar. A Polícia Rodoviária Federal inicia nesta quinta-feira, dia 17, a Operação Semana Santa 2025, que ocorre até o feriado de Tiradentes na segunda-feira, dia 21, com o objetivo de reduzir o número de acidentes de graves e óbitos. No Amazonas, com o aumento do fluxo das rodovias, esse reforço nas fiscalizações tem por objetivo proteger vidas, atuando nos principais trechos de acidentalidade e combatendo as principais infrações de trânsito, como o excesso de velocidade e as ultrapassagens indevidas. Alertamos condutores que forem utilizar a rodovia a importância de planejar sua viagem com antecedência, verificar os equipamentos obrigatórios do seu veículo e respeitar as sinalizações e normas de trânsito. E é claro, se beber, não dirija. Lembre-se, no trânsito, responsabilidade em primeiro lugar. Se precisar da PRF, Disque 191. 18 horas. Vai então Marcos Paz, que é o tenente da Polícia Rodoviária Federal, falando aí, né? Ok, muito obrigado. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Até daqui a pouco.
Beleza, André, agora 6h07, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, então a greve dos rodoviários chegou ao fim. Depois de 2 dias de paralisação que afetou mais de 300 mil passageiros e deixou terminais lotados, inclusive. Uma nova rodada de negociação colocou um ponto final no impasse entre trabalhadores e empresas de transporte coletivo. Karine. Carlão, o acordo foi costurado com mediação da Prefeitura de Manaus e envolve reajuste salarial e aquela discussão sobre a função do motorista cobrador, além de um plano para a retirada gradual dos cobradores em algumas linhas. Quem está acompanhando esse assunto é a repórter Nathalie Moraes, que conversa ao vivo com a gente. Boa noite, Nathalie. Esse resultado dessa reunião foi dado agora, no finzinho do dia. E uma das reivindicações era o aumento salarial de 12%. A categoria conseguiu, Nathalie? Boa noite. Muito boa noite para você, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes do programa 18 horas. Uma notícia boa, né? Felizmente chegou ao fim aí esse movimento grevista por parte dos trabalhadores rodoviários aqui da nossa capital, que vinha afetando milhares de pessoas, né? E aí, segundo o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givanci Oliveira, que participou aí dessa reunião junto com a Prefeitura de Manaus, a proposta feita, né, aí por parte dos empresários, junto ao IMU e todos os órgãos competentes, não contempla integralmente ali todas as demandas do sindicato, mas foi de forma razoável diante da realidade do sistema rodoviário aqui da nossa capital, e por isso eles vão ter sim um reajuste, não vai chegar aí a 12% como eles planejavam, mas foi o suficiente para que eles pudessem sim colocar um fim aí nessa greve que já durava mais de 48 horas e afetou diretamente mais de 300 mil pessoas que dependem aí diariamente do transporte público na nossa capital. A prefeitura foi fundamental aí para intermediar, né, nessa função na tarde de hoje. Os líderes, né, dos rodoviários foram até a sede do IMU, acompanhados ali do Sinetran, para tentar esse acordo de mediação de pontos centrais de reivindicações da categoria, né? Inclusive, o diretor-presidente do IMU, do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, ele representou o prefeito Davi Almeida nessa reunião e falou que desse processo de responsabilidade em colocar um fim realmente nessa situação, afinal de contas, os maiores prejudicados com tudo isso são as pessoas que dependem do transporte público todos os dias, são os passageiros. A gente sabe, hoje tivemos inúmeros prejuízos, Universidade Estadual do Amazonas, Universidade Federal, Instituto, muita gente sem aula. As universidades suspenderam as aulas desde ontem. Exatamente. Foi informação que até o Kennedson trouxe pra gente. Exatamente, Karine, né? Então, o presidente do IMU, né, falou que essa era uma orientação do prefeito, que eles foram prontos ali realmente para uma rodada final de negociações que garantisse ali o entendimento entre todas as partes. Ainda por meio de nota, o IMU disse que essa proposta apresentada hoje pela Prefeitura de Manaus assegura um reajuste salarial ali bem próximo ao solicitado dos rodoviários, além dos avanços importantes nas discussões sobre os motoristas que também ali exercem a função de cobradores e a retirada ali gradual dessas profissões, né, dessa profissão que era uma das principais reivindicações. O advogado do Sinetran também participou aí dessa reunião e por meio de nota ele também afirmou que a paralisação que causava ali grandes prejuízos à cidade acabou chegando ao fim e que a proposta construída entre o Sinetran, os empresários e a Prefeitura de Manaus busca ali realmente trazer responsabilidade e uma viabilidade econômica graças à intermediação aí do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Se eles conseguiram chegar num acordo, né, e não vai mais realmente prejudicar quem está ali na ponta, as pessoas que estavam ali hoje, Karine, caminhando, né, vamos dizer assim, trafegando pelas principais vias da nossa cidade, a gente pôde observar que os terminais de ônibus, os terminais de integração estavam lotados, os ônibus estavam, né, com uma sobrecarga de passageiros, isso sem falar do transporte por aplicativo. Caríssimo. Eu tive uma certa dificuldade hoje para me locomover, né, vir pra rádio, tudo isso ocasionado por quê? Por conta dessa paralisação afeta que aconteceu todo mundo, aí, né? nesses últimos 2 dias. Tá ótimo. Beleza, muito obrigada pela apuração, pelas
das informações, Nathalie Moraes. Hora 6h12, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Ela ainda com a prefeitura, ela começou a entregar hoje 115 mil kits de fardamento para a educação infantil. Além dos uniformes, mais de 50 mil crianças também vão receber o material completo, Karine. E o investimento, Carlão, é de 30 milhões de reais só esse ano. A previsão é que o ano que vem os kits vão chegar também até os alunos do ensino fundamental. Vamos acompanhar os detalhes agora com o Kennethson Paz. A Prefeitura de Manaus começou nesta quarta-feira a entrega de mais de 100 mil kits de fardamento escolar para alunos da educação infantil. A primeira entrega foi no CIMEI Argentina Barros, no bairro Nova Cidade. Além dos uniformes, mais de 50 mil alunos também vão receber kits de material escolar. Quem fala mais sobre esse avanço na educação infantil é o prefeito de Manaus, Davi Almeida. São 51 mil alunos que serão contemplados nesse primeiro ano, alunos da rede fundamental, no caso da creche, na pré-escola, 51 mil alunos que vão receber, cada aluno vão receber 2 kits de fardamento e um kit escolar com giz, com lápis de cera, com pincel, com caderno, tudo isso para que a gente possa melhorar a qualidade do ensino na cidade de Manaus. Ainda segundo o prefeito, o investimento é de 30 milhões de reais para este ano e para o ano que vem, os alunos da rede municipal até o 5º ano também receberão uniformes. No ano que vem a gente vai chegar nas séries iniciais até o 5º ano e em 2027 toda a rede vai estar uniformizada e recebendo kit escolar. A ação garantiu atendimento a 100% das crianças da educação infantil da rede municipal, com a entrega de 2 kits por estudante. Mais de 52 mil kits escolares serão distribuídos, incluindo giz de cera, caneta esferográfica, cola colorida, avental, tesoura sem ponta, lápis de cor, tinta guache e pincel. A dona de casa, Elisandra Silveira, mãe de um dos alunos, agradeceu pela entrega dos kits. Como mãe, é muito importante para mim e é uma felicidade muito grande, porque além da padronização da escola, as crianças virem bem vestidas, ainda tem com o material escolar a questão da economia, porque são produtos bons, de qualidade e que eles usam bastante. A meta é clara, garantir educação de qualidade para todos, independente da renda, dar às crianças as mesmas chances de aprender e crescer. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h15, você era o melhor mix do Brasil. E olha só, hein, como o repórter André Meireles adiantou ontem aqui no 18 horas, a gasolina baixou inacreditavelmente. Motoristas de Manaus passaram a encontrar gasolina sendo vendida a R$ 7,09 em alguns postos. E desde ontem, né? Desde terça-feira à noite, Karine. Exato, Carlão. Como nós noticiamos aqui no 18 horas, Sim, ou seja, agora oficial, foi uma redução de 20 centavos em relação ao preço praticado desde fevereiro, tá? Quando subiu o litro para R$ 7,29. Mas será questão, né? Será que vai permanecer? Até enfim, quando? Até quando? Repórter Nathalie Moraes conversa ao vivo com a gente novamente aqui do 18 horas e ela tem mais detalhes a respeito dessa redução. Boa noite mais uma vez, Nathalie. Então, vai permanecer? Será ou é vontade nossa? Oi, Karine, Carlão, ouvintes do programa 18 horas. A gente tem um agravo aqui, diferentemente do restante do Brasil, porque a nossa refinaria foi privatizada. Então, assim, tudo depende dela. Nos últimos meses, né, lá na refinaria teve uma redução de 82 centavos. Só pra gente ter uma ideia, atualmente o preço comercializado na refinaria da Amazônia custa R$ 3,10 e pra gente está chegando a R$ 7,09, né? Isso daí é um cálculo ali de impostos, ICMS, tudo isso, né, faz parte daqueles imbróglios que a gente preferia esquecer e que afeta diretamente ali no nosso bolso, mas muito se fala ainda do tarifaço do Trump. Será que isso daí já está afetando no preço? Mas assim, não, gente, a gente não pode, né, pensar nisso, porque a gente está falando de uma empresa que toma conta do nosso combustível aqui, que né, é local, a REAM, né, que é a refinaria da Amazônia. E é exatamente sobre isso que nós conversamos com a economista Denise Cassama. A gente não pode se esquecer que a cadeia do combustível é privatizada aqui no estado do Amazonas, né? Então, a REAM, que pertencia ao sistema Petrobras, foi privatizada e no campo privado, quem detém o fator de produção define o preço.
No caso, a REAN, ela compra esse combustível, revende para a distribuidora, que por sua vez revende para os postos de combustíveis, né? Então, nesse processo, muito embora a Petrobras tenha promovido diversas reduções de preço, somente agora que a gente está sentindo esse impacto no bolso do manauara. 18 horas. Karine, Carlão e ouvintes do programa 18 horas, ouvimos aí a fala da economista Denise Kassama. Olha, só pra gente ter uma ideia, o Amazonas ocupa e fica sempre ali entre a segunda e terceira posição dentro da gasolina, né? O combustível ali mais caro do país. A gente só perde para o Acre e para Rondônia, segundo as últimas variações dos últimos dias. Mas como eu disse, né? Nas redes sociais, muita gente tem associado essa redução ao tarifaço ali do Trump, né? Inclusive nas redes sociais, o presidente dos Estados Unidos afirmou na noite de ontem que existe uma queda da inflação em todo os Estados Unidos. Inclusive, em sua postagem, o Trump falou aí do custo dos produtos, incluindo a gasolina, que vem diminuindo no mundo todo. Então, se isso daí vai afetar ou não lá na REAN, a nossa economista Denise Kassama explicou um pouquinho pra gente. Se isso vai continuar, eu diria que agora depende de uma série de fatores, né? Então, se essas reduções foram provocadas por redução do preço no mercado global, desde o tarifaço do Trump, o mundo fica num compasso de incertezas, né? Porque combustível, petróleo é a matriz energética mais comercializada do planeta, e essa questão das tarifas mexem com o cenário global, com esse mercado de uma forma geral. Então a gente não tem ainda como prever se vai reduzir, se esse patamar vai reduzir ou não, porque ainda paira muita incerteza. Então, se o Trump por exemplo, está aumentando a taxação, significa que esse produto vai ficar mais caro, né? E vai ficar mais caro para o mundo. 18 horas. Karine, Carlão e ouvintes, ouvimos aí a fala da economista Denise Kassama. Então, essa foi a 8ª redução feita na refinaria nos preços dos combustíveis de dezembro para cá. A gente sabe que muita coisa não estava afetando ao consumidor final, a pessoa ali na bomba, mas agora, felizmente, gasolina 20 centavos mais barata, R$ 7,09 em toda a nossa capital. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Legal, Nathalie, 6h20. 18 horas. Continue em 100,7. Daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas. A cheia de 2024 deve afetar 92 mil pessoas em todo o estado. É o nosso assunto em instante. Mix. Olha, mais de 33 mil pessoas devem deixar Manaus nesse feriadão aí, bem prolongado, que vai emendar a Semana Santa com o dia de Tiradentes, entre os dias 16 e 21 de abril, hein, Karine? Exato, e a informação é da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas, que vai intensificar as ações de fiscalização durante esse feriado prolongado. O repórter André Meirelles traz mais detalhes pra gente sobre essa movimentação. Boa noite, André. Boa noite, Karime, Carlão, você ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7. Olha, a operação começa a partir das 7 da manhã em todos os postos de fiscalização da Arcepan e a previsão é de que cerca de 1.500 fiscalizações sejam realizadas ao longo dos 6 dias. E aí, com foco na segurança dos passageiros e no cumprimento das normas pelos operadores. Ricardo Lasmar, que é o diretor-presidente da Arcepan, disse que a atuação intensificada ela busca manter a ordem nos períodos de maior demanda com apoio de outros órgãos de segurança. As equipes de fiscalização estão preparadas e reforçadas, contando com o apoio do Batalhão de Policiamento de Trânsito, da Polícia Militar do Amazonas, da Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias e da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Realizamos fiscalizações diariamente, mas em feriados prolongados por determinação do governador Wilson Lima, intensificamos nossas atividades nos postos. Além disso, com
contamos com uma equipe volante para atender ocorrências e denúncias em diferentes regiões. Olha aí, a Arcepan estima que 18 mil pessoas vão utilizar o transporte terrestre intermunicipal e 15 mil passageiros vão partir de Manaus por transporte hidroviário durante a Semana Santa. E aí, para garantir a segurança, o Detran ele vai realizar 1.200 fiscalizações em pontos estratégicos, né, e que será realizada com 300 fiscalizações. Essas medidas, elas são para garantir uma viagem segura e tranquila durante o feriado. A população também pode acionar a ouvidoria da Arcepan para registrar denúncias, reclamações ou até mesmo tirar dúvidas. Os canais de atendimento oficiais pode ser pelo WhatsApp, no DDD 92 2020 1117, 24 horas por dia, ou no telefone 0800 280 8585, de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 2 da tarde, ou pelo e-mail ouvidoria@arcepan.am.gov.br e também no site fala.br/atendimento, ou presencialmente na rodoviária de Manaus, das 8 da manhã às 2 da tarde, e nas redes sociais @Arcepan Amazonas. Karime, Carlão, volto com vocês. Beleza, André Meirelles, agora 6h23. 18 horas. Economia. Vamos falar de política, Carlão. Bora. Vamos lá, vamos falar de boa. política local com Nathalie Moraes e Kennedson Paz, que estão aqui com a gente. Boa noite, Nathalie. Então, o Sindicato do Comércio Varejista dos Feirantes de Manaus está pedindo a cassação dos mandatos dos vereadores Sargento Salazar e Coronel Rosses. Tudo isso por causa daquela confusão lá na Feira da Banana. Conta pra gente, Nathalie, é isso mesmo? Boa noite mais uma vez, Karime, Carlão, ouvintes do programa 18 horas. É isso, Karime, né? O Sindicato do Comércio de Feiras, né, e varejistas aqui de Manaus protocolou aí a cassação dos vereadores. Eu tô falando do Sargento Salazar e do Coronel Rosses por uma suposta quebra ali de decoro parlamentar. O que acontece, né? No dia 25 de março, viralizou nas redes sociais um vídeo que mostrava ali durante uma ação municipal da SEMAC, eu tô falando da Secretaria Municipal de Agricultura, de Abastecimento do Centro de Comércio, que estava ali na Feira da Banana. E aí o que aconteceu? Durante aquela ação, o vereador Salazar e o vereador Rosses estavam ali denunciando uma suposta perseguição contra uma feirante que trabalhava ali no local. Só que, segundo o sindicato, os vereadores tentaram impedir de forma ali agressiva que a Secretaria de Mercados e Feiras executasse ali a reintegração de um espaço. E tudo isso gerou o quê? Uma grande confusão, né? Que a gente pôde acompanhar ali nas redes sociais. A secretaria estava ali tentando, né, investigar uma ocupação irregular, mas as testemunhas ali acabaram relatando que os parlamentares teriam feito uso de palavras ofensivas, né? Utilizado palavras de baixo calão, ofendendo ali mesmo os servidores da SEMAC. Inclusive, né, eles teriam até agredido o assessor jurídico da SEMAC. Foi uma grande confusão, viralizou nas redes sociais. Exatamente. Né? E aí agora, né, a representação fala ali, né, que os vereadores agrediram de forma bruta os servidores, acompanhados, né, de pessoas que estariam ali na tentativa de intimidar os servidores, e que tudo isso agora eles pedem o quê? O sindicato pede que esse caso seja investigado pelos órgãos competentes e que, se confirmada aí essas acusações, os vereadores tenham aí o seu mandato cassado. Lembrando que isso aconteceu no dia 25 de março e hoje esse caso voltou aí a ser comentado nas redes sociais, Karime. Beleza, agora vamos falar de política no interior do estado do Amazonas. Isso porque o Ministério Público do estado do Amazonas, ele instaurou aí um procedimento administrativo para apurar uma série de irregularidades em Novo Aripuanã, na gestão do prefeito Raimundo. E as queixas são relacionadas aí à rede municipal de ensino lá de Novo Aripuanã. Kennedson Paz, você tem mais detalhes sobre essas queixas? Boa noite. Tenho sim, Carlão. Muito boa noite para você, para Karine, para todos que estão aqui com a gente na bancada. Então, basicamente, o que o Ministério Público quer saber é em relação a como é que está a questão da educação lá no município de Novo Aripuanã. Isso porque, segundo a promotora Jéssica Vitorino, há décadas ali, existem várias denúncias graves ali sobre a falta de material escolar nas unidades de ensino básico
básicos daquela região, como a falta de merenda escolar, a questão ali de ausência também de transporte escolar, inclusive para aquela zona rural do município. Então, outro ponto grave também que a promotoria está investigando é em relação à falta de professores em sala, mesmo após ali a realização de um processo seletivo para poder preencher essas vagas. Além disso, também o MP ele investiga se esses docentes eles estão cumprindo ou não a carga horária certinha, que ela é obrigatória. Então, o Ministério Público deu um prazo de 10 dias para que a Secretaria Municipal de Educação apresente ali a documentação justificando essas informações sobre a frequência e também a frequência dos professores, o calendário letivo, a questão também do Conselho de Educação ali e também da alimentação escolar, além todo do material escolar utilizado em relação ao transporte também, todos os questionamentos que a gente falou ainda há pouco que o Ministério Público está investigando, eles querem essa documentação para que tenha dados ali justo, né? mais assertivos a respeito do que está acontecendo no município de Novo Aripuanã. Então, com isso, tem um prazo de 10 dias, Karime e Carlão, para que eles possam responder. A gente vai acompanhar. Vamos acompanhar, sendo importante a educação, gente, a educação pública. Agora, Nathalie Moraes, é verdade que teve vereador cassado por fraude à cota de gênero? Foi lá no município de Presidente Figueiredo, é isso? A casa caiu pro vereador Maronilson Costa Fontes do PL. Karime, isso porque ele fez ali uma candidatura fictícia, dá pra acreditar? Assim, Eita. tipo, parece até, né? Se não fosse trágico, seria cômico. Por que eu disse que a casa caiu? Ele teria usado ali uma candidatura de uma candidata chamada Fabiola Oliveira Pereira. Essa mulher, ela teve ela teve a votação zerada, ela teve ausência de campanha, nem ela votou nela. Meu Deus, é real. Nem ela votou nela. É real e oficial isso aí. Nem ela, nem a família dela, nem ninguém. Não teve nenhuma movimentação de gastos ali durante a campanha. E aí, por uma votação unânime, né? Inclusive, ele foi eleito vereador, né? No município de Presidente Figueiredo nas eleições de 2024 e por uma decisão unânime da corte no pleno, durante uma sessão no Tribunal Regional Eleitoral aqui do Amazonas, ele teve seu mandato cassado, né? A vaga da Câmara Municipal deve ser ocupada agora pelo César Amaral Isoarte do Republicanos. Isso porque a Justiça Eleitoral realmente entendeu que houve uma fraude na cota de gênero pelo Partido Liberal, né? Pelo PL, que era o partido do Maronilson Costa. E aí, segundo, né, o juiz Fábio Oliveira Pereira, com a votação zerada, ausência de campanha e falta de prestação de contas, o Ministério Público Eleitoral também já tinha se posicionado aí por essa cassação. Sim. E aí agora, além do Maronilson que perdeu ali, né, a Fabiola também permanece inelegível por fraude na cota de gênero, e essa decisão aí do Tribunal Regional Eleitoral ainda cabe um recurso ali, ele já pode recorrer, mas a verdade é que, né, não dá pra se passar, não dá pra fingir, não, era mulher, era... Agora a pessoa nem votar nela mesmo, não, né? Não é, Kenneth, só essa nem ela votou. Nem a Karime esperava essa notícia. Beleza. Olha, teve uma situação hoje na Câmara Municipal de Manaus que é a seguinte: o vereador Jaildo Oliveira, ele saiu em defesa dos cobradores de ônibus e fez duras críticas, inclusive, ao Sinetran, os empresários do transporte público, que ele disse que eles estariam descumprindo a lei. É isso, Kennedy? Você está por dentro desse assunto? Exatamente, Carlão. A gente falou ainda há pouco sobre o fim das greves, né? Então esse assunto até muito cedo ali pela manhã era uma pauta muito frenética que estava acontecendo ali na Câmara Municipal e vários vereadores se pronunciando sobre isso, né? Por causa da greve e tudo exatamente. mais, né? E aí, no que o vereador Jaildo Oliveira ele estava falando? Era em relação a algumas situações que o Sinetran ele já tinha apresentado e que, segundo o vereador, havia irregularidades porque foi ali um acordo firmado. A gente está falando ali sobre uma lei municipal que institui a profissão do cobrador de ônibus. Então, o que o vereador estava mencionando é que estava havendo irregularidades que não estavam cumprindo a lei e até fez duras críticas em relação ao Sinetran. Mas o que eu destaquei aqui sobre a fala do vereador é em relação ao que ele mencionou sobre a falta de participação efetiva até da população, que é a principal afetada caso aconteçam ali as greves, o reajuste da tarifa. Então o que ele mencionou é que a Câmara ela ficou fora dessas negociações, mesmo sendo ali o espaço que representa o povo. Vamos ouvir agora o vereador Jaildo Oliveira.
Esse TAC não tem a presença da Câmara Municipal de Manaus, não tem a presença do sindicato que representa os trabalhadores, não tem a presença da sociedade civil, não tem a presença de ninguém, só o Sinetran lá, levando informações mentirosas, informações que não são verdade, para que as empresas aí tirem os cobradores. Então, eu quero deixar aqui o meu repúdio às empresas que não querem cumprir o que a lei determina. 18 horas. O vereador cobrou também mais transparência em relação a esses diálogos das autoridades envolvidas, que a gente já noticiou aqui que, inclusive, houve esse diálogo entre todos os representantes, seja ali do sindicato, dos empresários, né, das pessoas que oferecem aí esse tipo de serviço para nossa cidade, o sindicato dos transportes passageiros do Amazonas, em relação também ao sindicato dos rodoviários de Manaus. Já houve essa conversa, mas o vereador cobrou mais transparência em relação a esse diálogo e tudo que se trata em relação ao transporte público aqui em Manaus. Eles querem saber mais informações, mais dados para poder discutir ali na Câmara Municipal. Até mesmo porque alguns até chegam a comentar coisas que o prefeito já noticiou, né? Inclusive em relação à fala do prefeito sobre a função dos cobradores, ele já noticiou que essa função ela vai deixar de existir um período, só que isso não pode ser feito de forma muito imediata, como estava acontecendo agora. Então, o que o prefeito mencionou é que já está discutindo com todos os órgãos competentes para que essa mudança venha acontecer de forma gradual, que pode chegar até 4 anos. Então, basicamente, o prefeito já mencionou, já deixou detalhes, destacou que esses profissionais também receberão capacitação profissional, que eles podem ser readequados tanto nas empresas de transporte de passageiros, como também em vários outros setores da nossa economia, para não deixar essas pessoas, mais de 1.200 pessoas que desempregadas nessa situação. E numa função que não vai mais existir. Então tem que dar uma solução, tá certo? Com certeza. Muitíssimo obrigada pelas informações, Nathalie Moraes e Kennethson Paz. Até daqui a pouco. Valeu, Nathalie. Agora são 6 horas e 34 minutos. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, continue aí em 100,7. Inclusive, você pode participar conosco do programa 18 horas. Basta você acionar aí o nosso WhatsApp, que é o 99488-7592. Participe com a gente, não é isso, Karime? Exatamente. Lembrando, participa também você que nos acompanha agora ao vivo pelo YouTube. Manda sua mensagem de texto. A gente quer saber o que você pensa e até sugestão para os assuntos aqui do 18 horas. 6h34 agora. 18 horas. Muito bem, vamos conferir agora a previsão do tempo, hein? É tempo e temperatura com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Carlão. Boa noite, Karime. Boa noite a você que acompanha a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. E a quarta-feira hoje foi bem ensolarada e bem quente na cidade, né? À noite, o céu estará parcialmente nublado, o que vai fazer a temperatura ficar mais amena para quem quer curtir o comecinho do feriado da Semana Santa. E a previsão do tempo para amanhã, 17 de abril, quinta-feira, segundo o Clima Tempo, é de uma quinta bem iluminada e ensolarada também. Algumas nuvens podem se formar no céu, trazendo uma probabilidade de chuva de 30% no decorrer do dia. Então, é possível sim que haja algumas pancadas de chuvas isoladas, mas no geral, o tempo vai estar bem agradável. À noite, a previsão é de termos um céu limpo e estrelado. A temperatura nessa quinta varia entre mínima de 25 e máxima de 33 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 60% a 100%. Tá ótimo pra curtir. Céu limpo e estrelado foi bem aí. Maravilhoso. Gostei. Boa noite, gente. Boa noite, amigos. Boa noite. Obrigada. Lima, 6h35, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Carlão, Karime, bora. Vamos falar com o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Ele que participou, né, mandando a representante do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana nessa negociação para o fim da greve dos ônibus. Boa noite, prefeito. Obrigada por nos atender. Então, prefeito, qual a sua avaliação? O que o senhor pode dizer pra gente a respeito do fim dessa greve? Foi realmente uma participação atuante da prefeitura nessa negociação? Sim, muito obrigado pelo espaço, Karine, muito obrigado, Carlão. Abrir aí a audiência da Mix pra gente conversar com todo mundo. Realmente, a prefeitura intermediou na tarde de hoje, no final da tarde, há poucos minutos, uma reunião entre o Sindicato dos Rodoviários e o Sinetran, que é o sindicato patronal. E eles chegaram ao entendimento através
de muita conversa, mediada pela Prefeitura através do IMMU e decretando assim o fim da greve do transporte coletivo a partir de amanhã na cidade de Manaus, com aumento de 6% no salário dos servidores do transporte rodoviário, condicionados ao aumento da passagem também. Isso é um outro processo que nós vamos ter daqui para frente, porque esses reajustes serão a partir do mês de maio. Então, a gente espera dirimir esses impasses que nós temos hoje, para que a partir de maio a gente possa pagar, remunerar os servidores do transporte coletivo de acordo com o que foi assinado na tarde de hoje. Portanto, 6% de aumento, 6% também de aumento nos benefícios, nas cestas básicas e o aumento também no plano odontológico. Maravilha, prefeito. Muito obrigada pela participação. E o senhor pode comentar a respeito também do que nós estávamos falando sobre a função do cobrador, que aí a sua sugestão, sim. A greve estava deflagrada em função exatamente desse item, né? Sim. É a questão do cobrador de ônibus. Aí o que o sindicato, o Sinetran, alega é o seguinte, que existem linhas realmente que somente 2% dos recursos arrecadados são em dinheiro, 3%, 4%, e isso é uma despesa muito alta da planilha de custos, né? E o que acontece é o seguinte, de todos os recursos que passam nos sistemas, nas catracas dos ônibus, somente 16% é em dinheiro. O sindicato do Sinetran queria a retirada imediata, inclusive tem uma recomendação do próprio Ministério Público nesse sentido, dos rodoviários, mas a Prefeitura advoga diferente, que isso ia causar desemprego em muitas pessoas, e a gente propôs aí uma diminuição gradual ano a ano nos próximos 4 anos. As linhas nesse momento, nesse ano, que tenham menor índice de cobrança em dinheiro, elas vão deixar de existir. Acredito que vai ser assim, 25% por ano, para que ao final de 4 anos essa função ela possa não estar mais no sistema do transporte. Mas a Prefeitura pediu que fosse feito um levantamento, treinamento, capacitação, para que esses profissionais possam ser aproveitados em outras funções dentro do sistema do transporte coletivo, dentro do comércio, com a própria CENTEP, fazendo cursos, treinamentos e também financiamentos. Estou propondo aqui também, nós vamos ampliar o número de táxis na cidade de Manaus, quem sabe seja uma oportunidade também de a gente alocar esses profissionais que deixarão de ter o emprego em função da finalização dessa condição, dessa função de cobrador no sistema do transporte coletivo nos próximos 4 anos. Ô, prefeito. Muitíssimo obrigada, prefeito, pela sua participação hoje aqui no 18 Horas. Eu quero aqui parabenizar tanto o Sindicato dos Rodoviários quanto o Sinetran e a condução do IMU. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu. Boa noite, prefeito. Conversamos com o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Para 6h40, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Peraí, vamos dar um giro. Vamos lá, vamos saber. Trânsito em Manaus, bora. Por onde anda o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Trânsito. Boa noite, Karime, Carlão, boa noite você que nos acompanha aqui na 100.7. A gente traz informações da Avenida Constantino Nery, centro-bairro, próximo ao T1, que inclusive a gente passou por lá também para ver como é que tá a movimentação. Os ônibus já voltaram ao normal, o Terminal 1 tá bem tranquilo e a situação também do trânsito tá com boa fluidez nas proximidades do Terminal 1. Já próximo à Unimed, trânsito já começa a ficar congestionado. A mesma informação também a gente traz a respeito da Avenida Djalma Batista, também no sentido centro-bairro. Logo no início já dá para perceber que o trânsito tá carregado, que vai ficando intenso até as proximidades do Plaza. E na Avenida Brasil, no sentido centro-bairro, trânsito ilude com aquela boa fluidez, mas aí quando já chega próximo do cruzamento com a rua Senador Cunha Melo, próximo de um posto de combustíveis, daí o trânsito já fica intenso, né? Apresentando uma forte lentidão no local. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. Agora 6h41 em Manaus. 18 horas. Olha só, nosso Rio Negro, hein, Karime? O nosso Rio Negro encheu 7 centímetros e hoje está em 26 metros e 85 centímetros.
rios lá no Porto de Manaus, só para registrar. 18 horas. Olha, inclusive nós já estamos falando aqui no 18 horas sobre a cheia dos rios, que já atinge 23 municípios do Amazonas. E segundo o governo do estado, a previsão é que 92 mil pessoas devem ser afetadas em todo o estado. Comunidades inteiras já estão isoladas, com inclusive dificuldades de receber insumos básicos como água e comida, que é básico mesmo, hein, Carlinhos? É básico do básico, não é, Carlão? Os municípios mais afetados são Manicoré, Apuí, Guajará, Boca do Acre e o Maitá. Segundo o governo do estado do Amazonas, 8 cidades já estão em situação de emergência, 18 em alerta e 24 em atenção. O repórter Kennedson Paes está acompanhando esse panorama, todos esses assuntos, e volta a conversar com a gente ao vivo aqui no 18 horas. Boa noite, Kennedson. Atualiza pra gente como é que tá essa situação. Já está ruim lá no sul do estado do Amazonas, não é, Kennedson? Com certeza, Karime. Muito boa noite novamente para todos vocês aqui do estúdio e para você que nos acompanha agora aqui na Mix Manaus. Então, basicamente, Karime, a situação no nosso interior do estado do Amazonas está caótica, não está difícil não, está caótica. E um dos municípios mais afetados é o município de Apuí, gente. A cheia do rio, ela foi tão grande, já está tão grande, que ela cortou praticamente toda a ligação terrestre ao município de Apuí. E aí você pode imaginar o quanto isso seja algo limitante para o município para a chegada de mantimentos como água potável, os insumos básicos comida, para o final de semana. Como o Carlão falou, comida, né? Comida e água, gente. Exatamente, é um trecho ali que é bastante importante, é o quilômetro 20 da BR-230, que é a nossa Transamazônica. A gente já noticiou, já inclusive mostramos imagens aqui da Transamazônica completamente alagada. O comandante Dan esteve lá no município de Humaitá, a gente falou disso ontem, também trouxe à tona a dificuldade de quem mora ali no município de Humaitá. Em relação a Apuí, a situação ela é de emergência desde março e ela enfrenta um desabastecimento, como mencionei, devido à falta de ligação terrestre, falta comida, faltam combustíveis, medicamentos e também outros insumos básicos. No total, mais de 500 famílias, gente, precisaram sair de casa porque essas casas, elas foram alagadas. E para evitar esse colapso total lá no município de desabastecimento, o prefeito do município lá de Apuí, ele procurou o senador Eduardo Braga, que mobilizou o DENIT para poder implantar ali uma operação para fazer o transporte fluvial. Isso daí, basicamente, Carlão, é para poder levar cargas do município de Humaitá lá para Apuí, para poder levar ali o alimento, para poder levar os medicamentos. Então, basicamente, é para tentar agilizar o mais rápido possível essa situação. E balsas já começaram a chegar lá no município, levando pelo menos 12 caminhões de alimentos, alimentos perecíveis, medicamentos, água mineral, tudo isso para evitar esse caos lá no município de Apuí e também já resolver a situação do final de semana, que era algo que iria faltar já para esse final de semana. Então não é um negócio que é daqui a um mês, é algo que já está faltando no final de semana, para ontem. O governo do estado do Amazonas, ele mencionou que já está com um comitê permanente de enfrentamento a esses eventos climáticos, diz que já foram enviados ali mais de 160 toneladas de cestas básicas, 600 caixas d'água, mais de 26 mil copos de água potável e também purificadores de água lá para os municípios de Humaitá, Manicoré e Apuí. Também estão previstos ali o envio, na realidade, de pelo menos 100 itens relacionados à saúde, por exemplo, medicamentos, materiais de atenção básica, além também do envio do barco hospital São João. O São João é 23º, está sendo enviado para poder trazer também essa ajuda humanitária. Ali em relação ao campo, o governo também está dizendo que vai tentar a negociação de dívidas para antecipar o crédito, investir ali 5 milhões para compra de alimentos desses agricultores familiares que dependem disso para também sobreviver. É claro que eles também precisam dessa ajuda por lá no nossos municípios do interior do estado do Amazonas. E a ideia é que esse comitê permaneça ativo para monitorar tudo que está acontecendo e ajudar de forma efetiva essas pessoas. E o Ministério Público já mencionou que vai monitorar tudo que está acontecendo para verificar se existe transparência e se os municípios que já estão em situação de emergência, eles vão ser ajudados ou não. Caso contrário, o MP vai acionar o Estado devido a uma ação judicial.
Perfeito. Muitíssimo obrigada pela apuração, pelas informações, Kenixon Paz. Valeu, Ken. Agora 6h46, você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Entrevista do dia. E a nossa entrevista de hoje é com o coordenador dos cursos da área de saúde do Centro Universitário Ciesa, Diniz Cantuária. Boa noite, seja bem-vindo aqui ao programa 18 horas, aos estúdios da Mix. Tudo bem? Tudo bem, uma satisfação enorme vir aqui representar a nossa instituição, falar um pouco de temas que são tão importantes na nossa atualidade. Sem dúvida, ensino é importantíssimo. Vamos começar falando sobre a inovação do ensino da saúde, que é uma proposta atualizada do curso, não é isso? Exatamente. O Centro Universitário Ciesa, ele vem com uma proposta de aliar o que nós já temos de tradição de uma instituição que é pioneira aqui no Amazonas, quase 39 anos de existência aqui no estado do Amazonas, uma das primeiras instituições privadas, com tecnologia e inovar para que a gente garanta um ensino efetivamente de qualidade e que a gente consiga promover a inserção de profissionais que estejam alinhados às necessidades da nossa região, mas que também tenham uma capacidade humanística muito grande para esse atendimento que é necessário. Olha, coordenador, como vocês estão analisando aí esta metodologia diferenciada na formação desses alunos aí da área de saúde, que é de extrema importância? Então, a metodologia do Centro Universitário Ciesa, ela é uma metodologia que nós chamamos de aprendizagem ativa, onde nosso aluno ele é colocado no centro da aprendizagem e ele lida com problemas reais da nossa atualidade, com inserção nas práticas desde os primeiros períodos. Então, nós fazemos questão que esse aluno ele tenha a oportunidade de vivenciar essas práticas com os professores que têm uma formação muito boa, todos são mestres e doutores, e também esses professores são atuantes no mercado de trabalho. Então, a gente traz para a sala de aula a realidade, o que está acontecendo no mundo aqui fora e prepara esse aluno de uma forma muito melhor. Agora tem a questão da estrutura, né, coordenador, dos laboratórios que são equipados de uma forma diferenciada. Toda essa estrutura permite que o estudante tenha essa vivência, uma prática diferenciada da profissão, não é isso? Sem dúvida, quando a gente fala de inovação, falar de estrutura, ele é muito importante. Não basta eu colocar equipamentos supermodernos. Eu preciso capacitar os professores, eu preciso trazer o problema para dentro desse espaço supermoderno. Hoje o Ciesa, ele tem a melhor estrutura de sala de aula e de laboratórios de todas as universidades do Amazonas. A única instituição que tem as salas de aula em formato de arena. E eliminamos completamente a lousa, a giz ou a pincel. Nós usamos o quadro interativo, que permite a gente fazer, por exemplo, conferências com pessoas de outros países, ou com um pesquisador que é de grande atuação naquela área. Então, realmente, nós inovamos, trazemos tudo que a gente tem de melhor de tecnologia para nossa sala de aula. Olha, e todo esse diferencial aí que o Ciesa, né, está oferecendo, ele traz uma conexão direta com o mercado de trabalho, né? Permite dar mais oportunidade para os seus alunos, não é isso? Não funciona assim? Os nossos números, eles estão aí para mostrar. Nossos alunos sendo aprovados na prova da OAB, por exemplo, antes mesmo de concluir o curso. Então, isso é uma vantagem. Isso mostra que o ensino que está sendo ofertado ali, ele realmente está fazendo a diferença na vida desse acadêmico. Preparar o aluno com professores que são atuantes e que são peças relevantes no mercado. Hoje nós temos professores que são grandes pesquisadores, que são procuradores, que são servidores públicos na administração pública. Nós não perdemos em nada para nenhuma instituição pública. Por exemplo, nós temos professores que são os mesmos que dão aula na UFAM e na UEA. Então, nós estamos alinhados ali realmente ao que há de mais moderno e ao que há de mais atual para todos esses nossos alunos. Sem falar na nossa estrutura, né? Que realmente é fantástica e moderna. E aqui eu já deixo um convite para todas as pessoas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo nesse momento, que o Ciesa está de portas abertas, as coordenações de curso estão prontas para recebê-lo, para levar por um tour físico, sem agendamento, não tem necessidade de agendamento. É só chegar lá, bater. Chega lá no Ciesa, pede para falar com o coordenador, nós temos sempre 3 coordenadores à disposição de fazer essa recepção de toda a nossa população. Fala o endereço. O Ciesa, ele está localizado na Avenida Joaquim Nabuco. Isso é muito importante por causa que durante muito tempo a instituição esteve em outro endereço. Agora nós estamos no centro de Manaus, uma posição estratégica onde todo o transporte coletivo passa por ali. Se você depende de ônibus, por exemplo. Então nós estamos numa localização estratégica quase em frente
frente ao Hospital Beneficente Português. Centro de Manaus, Joaquim Nabuco, 1297. Então é só bater, chegar lá, quero conhecer toda essa estrutura. Tô aqui, né? É exato. E tem rede social, vocês têm? Pra já deixar aqui? Nós temos as nossas redes sociais, inclusive nós temos um podcast que vai ao ar todas as quinta-feiras, que nós trazemos temas muito atuais sobre diferentes contextos da educação, da saúde, das tecnologias, do direito, das inovações de mercado, para todas as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, @Ciesa Manaus. Tudo lá. Beleza. Tudo lá. Todas as redes sociais com esse mesmo @. Ciesa Manaus, você vai encontrar essas informações atualizadas, os nossos contatos, as nossas informações de ações que estão acontecendo, inclusive para a gente trazer a comunidade para dentro da universidade que nós procuramos acolher e permitir que essa nossa responsabilidade social, ela seja realmente pautada em todos os valores que nós buscamos e nós conseguimos colocar a população no centro, no protagonismo, assim como a gente faz com o nosso aluno. Boa. Muitíssimo obrigada pela sua presença, conversando com a gente hoje aqui no 18 horas. O convite está feito, né, coordenador? Isso. Eu agradeço o convite, agradeço o espaço e o convite está feito. Compareça ao Ciesa, conheça as nossas redes sociais, acompanhe o trabalho que todos nós estamos desenvolvendo e venha para o Ciesa fazer parte também dessa inovação do ensino superior, desse momento de transformação, e garanta uma formação para você, para o seu filho, para o seu familiar, que realmente vai impactar e vai colocá-lo diretamente no mercado de trabalho. Beleza. Maravilha, muitíssimo obrigada, sucesso, obrigada pela sua presença hoje. Valeu. Conversamos com o coordenador dos cursos da área da saúde do Centro Universitário Ciesa, Diniz Cantuária. 6h53 agora. 18 horas. Começou hoje, viu, Carlão? Sim. Às 5 da tarde, a edição especial para a Páscoa da Feira do Empreendedor no Calçadão da Ponta Negra, lá na zona oeste da cidade. Olha só, a feira vai até a próxima segunda-feira, 20 de abril, sempre a partir das 5 horas da tarde. Os empreendedores participantes da feira são cadastrados no Departamento de Economia Solidária e Criativa da Centep. E ao longo aí da semana vão oferecer ao público itens como acessórios, artigos de decoração, roupas, artesanatos e comidas típicas com inspirações aí em animes e games e também tradições asiáticas aí, olha que legal. Muito legal, e o objetivo da prefeitura é, claro, impulsionar as vendas, estimular a economia criativa e valorizar nichos culturais que movimentam o mercado local. Olha só, outra ação da prefeitura para a Semana Santa vai ser a distribuição de 120 toneladas de peixes para famílias em vulnerabilidade. Isso é muito importante, hein? Nós temos aqui detalhes com o repórter Kennedson Paz, que volta a falar ao vivo com a gente aqui sobre esse assunto. Então, quando vai acontecer a distribuição aí desses peixes, que é de extrema importância, não é isso? Com certeza, Carlão, muito boa noite novamente para você e a todos que acompanham a gente aqui na Mix. Então, Carlão, essa ação, ela já está acontecendo, na realidade já aconteceu, né, nesta quarta-feira, e amanhã também vai ter a continuidade dessa ação, Carlão. Essa ação chega amanhã, nesta quinta-feira, a zona centro-oeste de Manaus, zona centro-sul, zona sul e zona rural, garantindo que esse alimento da Semana Santa ele chegue a todas as regiões de Manaus. Ao todo serão ali 120 toneladas de peixes entregues, Carlão, beneficiando aproximadamente 45 mil famílias em situação de vulnerabilidade social. A gente sabe que essa entrega da Semana Santa, de peixe na Semana Santa, já é uma tradição dessas ações sociais da prefeitura. A gente vai ouvir agora o prefeito de Manaus, Davi Almeida. É a Semana Santa chegando, né? A tradição cristã da Páscoa, da Quaresma, e nós estamos aqui nessa oportunidade. Vamos entregar nessa Semana Santa 120 toneladas de peixe distribuído gratuitamente para a população. A nossa estimativa é que com essas 120 toneladas de peixe a gente possa chegar aí a 45 mil pessoas beneficiadas. 18 horas.
E quando a gente fala sobre essa entrega de peixes em várias comunidades, em várias zonas daqui de Manaus, a gente está falando de segurança alimentar para toda essa população. E a gente vai ouvir agora a Edianvane Lima Cavalcante, ela que é advogada, e comentou para a gente sobre a importância desta ação nessas comunidades. Vamos ouvi-la. É muito importante porque esse elo da comunidade com o poder público é essencial para que a gente possa saber de perto a real necessidade de cada um, né? E a gente criar esse laço que muda o social da vida das pessoas, de cada um. 18 horas. E como a gente está falando que muda a vida dessas pessoas, a gente ouviu também algumas dessas pessoas que foram beneficiadas, receberam ali esse apoio social, e vamos ouvir agora a dona Maria Venâncio, ela que é dona de casa. Eu estou muito feliz, muito satisfeita por ter recebido o peixe da mão do prefeito. Foi maravilhoso. 18 horas. Outra pessoa que também ficou feliz com essa ajuda, com certeza, foi a dona Ana Carolina Lima, ela que também é dona de casa, e foi lá e conseguiu receber também ali essa ajuda social. Vamos ouvi-la. Importantíssima a distribuição do peixe hoje aqui para a comunidade. Muitas pessoas aqui na comunidade são muito carentes, não tem nem o que comer. E a chegada desse peixe vai abençoar essa pessoa, vai comer um peixe na semana que é tão maravilhosa, porque Cristo vive. 18 horas. Essa abertura, gente, ela foi lá no Parque das Tribos, na zona oeste de Manaus, com mais de 2.000 crianças em brincadeiras, apresentações e também a distribuição de chocolates. O encerramento vai ser no Parque Gigantes da Floresta, com shows e momentos também de confraternização, gente. Que maravilha, obrigada pela dica. Kennison Paz. Valeu, Ken. 18 horas. Olha só, já é assunto, né? O assunto é peixe. Então, já que a gente tá falando de peixe, olha só, a gente sabe que precisa ter muito cuidado, hein, na hora de comprar o prato principal da Semana Santa, né, Karine? Um peixe é muito delicado, né, Carlão? Você tem alguma dica aí? Tem aquela história de ver o olho, né? Tem o olho, brilhante, o básico é o olho. É mais o olho, né? O olho e a guelra aqui embaixo da guelra. Pronto, são dicas importantes. A repórter Vanessa Lima traz mais dicas pra gente. Vamos conferir. Boa noite, Carlão, Karime. Boa noite a você que acompanha aqui o 18 horas. E com o feriado da Semana Santa se aproximando, muitas famílias começam a se preparar para as tradicionais celebrações. E é claro, alguns alimentos são mais procurados nesse período, como o peixe. Com isso, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas está alertando a população sobre os cuidados necessários ao comprar, armazenar e preparar pescados durante esse período, para ter uma refeição de Páscoa segura e saborosa com toda a família. O subgerente do Departamento de Vigilância Sanitária, Elton Ruiz, orienta sobre alguns cuidados a serem tomados. Com o advento da Semana Santa, a Fundação de Vigilância em Saúde orienta a população a comprar pescado em ambientes limpos e licenciados. Orienta a verificar as condições do pescado, ver se ele está fresco, com os olhos brilhando, as guelras vermelhas, verificar o acondicionamento do pescado, se ele está em local refrigerado, minimamente refrigerado por gelo. Orienta, após a compra, manter esse pescado em local refrigerado até o seu preparo, para evitar possíveis contaminações. Após a compra, é fundamental manter o pescado refrigerado ou congelado até o momento do preparo. Além disso, é bem importante higienizar bem as mãos e o local onde o alimento será preparado. Se você optar por peixes salgados, a chefe Gisele Camargo traz algumas dicas. Para opções de peixes salgados, como pirarucu seco, bacalhau ou até mesmo camarão salgado, é necessário ficar atento no teor do sal, pois pode contribuir no aumento da pressão arterial. Então, caso precise dessalgar, é necessário manter imerso em água na geladeira por até 24 horas, trocando a água a cada 4 horas. Com essas informações, você pode ter uma refeição de Páscoa segura e deliciosa com sua família. Volto agora com vocês no estúdio. Valeu, Vanessa Lima. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas.
Editorial 18 horas. Este ano, cada deputado estadual do Amazonas apresentou em média 13 milhões de reais em emendas individuais. As emendas de bancada chegam a mais de 247 milhões de reais. O total chega a 550 milhões de reais em emendas parlamentares. Uma grande parte dessas emendas são carimbadas para associações e outras entidades à escolha dos parlamentares. O Ministério Público constatou irregularidades na execução de repasse público oriundos dessas emendas e recomendou à Secretaria de Ação Social que suspenda os repasses para organizações da sociedade civil. O Ministério Público exige a implementação de um banco de dados de fornecedores para essas entidades. Diz que há diversos ilícitos nas escolhas de fornecedores de materiais de expedientes e gêneros alimentícios às organizações que receberam verbas de emendas parlamentares e que há indícios de fraudes nos processos de contratação, direcionamentos e também superfaturamento. E até a não comprovação do fornecimento de cestas básicas e materiais de expediente. O fato é realmente grave e merece ser apurado com profundidade para que não se repita com as verbas estaduais o escândalo nacional das emendas PIX. 18 horas. 7-2, Karine. Um beijo, gente. Boa noite. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.